Fala, senhoras e senhores! E aí, tudo bem, gente? Tudo certinho? Deixa eu ver aqui se o som tá ok. Vamos dar uma olhada, só um minutinho que tem um leve delay. E aí, galera, tudo certo? Gente, ó, eu vou falar para vocês uma coisa. A nossa aula de hoje tem um conteúdo que, principalmente com o momento que a gente está passando de Covid e tal, eu acho que caiu como uma luva para vocês. De verdade, e é um conteúdo tão bacana, porque está funcionando aqui, beleza? E é um conteúdo tão bacana, porque, assim, quem quer trabalhar com marketing ou quem faz marketing, talvez esse conteúdo, aliás, o conhecimento, você ter o conhecimento, a noção desse conteúdo que a gente vai aprender hoje nessa aula, talvez seja mais importante que o próprio marketing, porque muita gente acaba desistindo das campanhas de marketing no meio do caminho, ou até antes de fazer o marketing, justamente pela falta de conhecimento daquilo que vocês vão aprender aqui hoje. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta e anota tudo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, e é aquilo que eu falei há pouco. Eu acredito que pelo momento que nós estamos passando do Covid, de muitas cidades, poxa, estarem fechadas, em bandeiras vermelhas, em bandeiras pretas, enfim, esse conteúdo vai te ajudar demais, porque tem algumas coisinhas que mudam e, putz, enfim, eu acho que a verdade é que eu ia fazer uma aula sobre outro motivo, né, outro assunto. E aí eu falei, não, acho que essa se encaixa mais para esse momento, então, por isso eu tive esse cuidado para passar para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela do conteúdo. Como eu falei, pega sua caneta, pega o seu papel e aplica esse negócio, porque de nada adianta você assistir isso daqui, ficar em Nárnia, né, olhando, nossa, legal, caramba, eu preciso fazer isso, e aí chega na hora do vamos ver, você não aplica nada. Então aplica, porque isso daqui é imprescindível para o seu resultado, tá? Não tem como você ter, olha como eu estou usado nas palavras, não tem como você ter resultado com marketing sem seguir isso daqui, tá bom? Sem ter isso como seu guia. E em detalhes, nós trataremos disso daqui durante o Evolution também, que está chegando. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar nossa aula. Para não estender muito também, vocês terem um conteúdo bem objetivo, que resolva a vida de vocês. Enfim, vamos lá. Então, olha só. Primeiro ponto que você tem que ter ciência e tem que ter o entendimento é que quando a gente fala de marketing, o paciente que vem de marketing, gente, isso é fato, tá? Esse paciente, ele é diferente do paciente de indicação. Por que eu falo isso e com tanta ênfase? Porque, na maioria das vezes, o pessoal começa a fazer marketing e aí começam a aparecer lá os pacientes desconhecidos, né? São pacientes que vocês nunca viram na vida, que esses pacientes nunca te viram na vida, não tem referências de vocês, e esses pacientes, obviamente, eles são mais ariscos, eles são pacientes mais difíceis. É diferente de um paciente de indicação, desculpa, que ele já chega praticamente vendido. Tem dentistas que chegam para a gente e falam assim, poxa, eu só preciso de paciente. Vocês colocando pessoas dentro da minha clínica, minha conversão, 80% dos pacientes fecham comigo. Todo mundo que senta aqui fecha comigo. Só que esse dentista, ele vive em um cenário de indicação. E indicação, eu brinco, eu falo, putz, é empurrar bêbado da ladeira, né? Porque, devido à facilidade de fechamento. Porque o indicador, ou seja, aquela pessoa que indicou, já falou muito bem de vocês, já deu uma ideia de valor de quanto mais ou menos vocês cobram. Então, a pessoa que é indicada, né, esse paciente chega na sua clínica já muito suscetível a fechar. É diferente de um paciente de marketing que não tem referência, às vezes não é da mesma classe social que os seus pacientes indicados. Então, existe uma dificuldade muito maior. Existe a necessidade de realizar um atendimento muito mais eficaz, muito mais preparado, que respeite de fato os protocolos. Então, é uma realidade bem diferente
da realidade do paciente de indicação. Olha lá, eu coloquei aqui, aceite, o paciente de marketing não é o mesmo paciente de indicação. Então você precisa sim ter um encantamento impecável. O que é um encantamento impecável? Poxa, desde quando esse paciente deixa um contato lá na rede social? Deixa um contato lá na rede social. Aí a sua pessoa de atendimento, não a recepcionista, a CRC, que é uma pessoa focada nos pacientes de marketing, é uma profissional que é focada nisso, ela entra em contato com esse paciente, esse contato telefônico tem que ser muito eficaz. Pode ser por WhatsApp? Não. Porque, poxa, o telefônico dá muito mais trabalho, mas é 5, 6, 7 vezes mais efetivo que mandar por WhatsApp. Para a pessoa que está entrando em contato, né, alguém da sua equipe, é muito mais fácil mandar por WhatsApp. Isso daí é inquestionável, né? Porque o WhatsApp você copia e cola ali uma mensagem e pronto, acabou. Telefonia não, você tem que conversar com o paciente muitas vezes não atende e conversa, e às vezes aquela ligação dura 6, 7, 8 minutos, e é por isso que é muito mais efetivo. Então, é mais trabalhoso? Sim, é muito mais trabalhoso, mas é muito mais efetivo. Então, esse contato telefônico tem que ser bem feito. Aí esse paciente, os lembretes de consulta, confirmação de consulta, precisam ser muito bem feitos. Muito provavelmente você vai ter que entrar no processo, então você vai precisar gravar vídeos para esses pacientes não faltarem, vídeos que deem as boas-vindas para esse paciente, vídeos que dizem que você está esperando por esse paciente. Então isso gera trabalho? Gera trabalho, mas o comparecimento desses pacientes é muito mais efetivo. Então, olha como esse paciente nem entrou na sua clínica ainda. Então, olha a importância que eu já falei da recepcionista ou da CRC ter um contato efetivo com esse paciente, ter um script de atendimento, desse paciente receber alguns lembretes de consulta e confirmação de consulta também. Alguns, sim, alguns, começa 3 dias antes. O que mais? Esse paciente receber um áudio ou um vídeo seu falando que você está ali esperando por ele, tranquilizando esse paciente da consulta. Aí esse paciente chega na consulta, é necessário ter todo um protocolo de encantamento desse paciente, ter uma forma de pagamento depois da avaliação clínica, no dia, uma forma de pagamento que caiba no bolso desse paciente, um programa de parcelamento, toda a sua precificação precisa estar ajustada, enfim. Existe a necessidade de um protocolo realmente impecável para esse paciente, para o negócio dar certo. E aqui a gente já começa a filtrar muitas clínicas e consultórios que acabam não tendo resultado. E não tem resultado por quê? Porque não faz tudo, ou boa parte do que eu estou falando aqui, de forma eficaz. Simplesmente não fazem. E aí o resultado simplesmente não acontece também. Então, quando a gente fala de marketing, a gente passa a jogar um jogo muito mais difícil. Mas um jogo necessário, que é um jogo que vai impulsionar vocês para ter uma clínica maior, para ter mais faturamento, para ter mais lucro, porque não é só ter faturamento, é ter lucro também. As duas coisas caminham juntas, uma não é oposta à outra. É você ter uma gestão melhor. Então, você cria, a partir do marketing, outras necessidades. E a partir do momento que você inicia o marketing, a forma de conduzir sua empresa, que é o seu consultório, independentemente se tem 1, 2, 5, 10 salas de atendimento, se tiver uma sala de atendimento, já é uma empresa. Então, a forma que você conduz essa empresa passa a ser diferente e vai ser responsável ou não pelos seus resultados, tá? Então, olha lá, o que mais que a gente tem aqui? Então, é necessário protocolo. É necessário você entender que 70% desses pacientes vão falar não. Mesmo fazendo tudo isso, Ricardo, mesmo fazendo tudo isso. O marketing, quando a gente trabalha com marketing, fazendo tudo isso, 70% dos pacientes vão te falar não. É muito doido, né? Então, olha o nível de jogo que a gente precisa jogar. Então, a gente jogando bem, a gente vai ter 70% dos pacientes falando não para a gente. Então, imagina se você não faz a coisa bem feita. Aí você vai fazer 10 avaliações num dia, não vai fechar ninguém. Então, esse mindset, vocês precisam ter esse tipo de cabeça e consciência do que vai acontecer. Eu brinco, né? Eu falo para a galera, olha, guerra avisada não se perde.
Então, eu estou avisando isso para vocês entenderem, quando vocês entrarem em campo e começarem o processo de marketing, vocês saberem o que vocês vão enfrentar pela frente. Pô, Ricardo, mas aí não vale a pena eu fazer marketing, tem toda essa dificuldade? É o que eu falo. É claro que existe uma dificuldade, né? E tudo na vida é assim. Mas existe também a recompensa. Então, quando a gente fala você vai ouvir de 10 pacientes, 7 nãos e 3 sims, quando a gente fala de marketing também, a gente trabalha com um negócio chamado ticket médio alto. O que é o ticket médio alto? São pacientes que vêm em busca de tratamentos de valores agregados maiores, né? Então, reabilitações estéticas ou reabilitações orais completas. Então, são tickets, são investimentos maiores que esses pacientes falam. Então, por exemplo, você faz 10 avaliações num dia, você recebe 7 nãos e 3 sims, só que um ticket médio de 5 mil são 15 mil reais de faturamento que você teve em um dia. Se você tem um ticket médio de 10 mil, pô, Ricardo, mas isso é muito longe da minha realidade. O marketing também é. E o marketing tem o poder de trazer esses pacientes. Então, por exemplo, quando a gente faz marketing para implantes dentários, poxa, a maioria das pessoas que chegam, elas não chegam para a necessidade de um implante unitário. Elas chegam para a necessidade de reabilitação. Então, são protocolos. Protocolo inferior, superior, 25, 30 mil reais. Então, se você ouvir 9 nãos um dia e fechar um de 30, putz, já tá. Então, é esse tipo de mindset, né, de forma de programação cerebral, programação mental que você tem que ter. Sua cabeça, você pode se concentrar ou nos 7 que você perdeu ou nos 3 que você ganhou num ticket médio alto. Então, tem gente que fatura aí, o que faturava num mês, fatura em um dia, com um ticket médio alto, recebendo 7 nãos. Tá? Então, é esse tipo de consciência que vocês precisam ter. Mas, bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a trajetória desses pacientes. Então, eu só fiz uma introdução aqui para vocês estarem prontos para esse paciente de marketing. Só que o que eu quero que vocês entendam, e vocês precisam ter claramente isso na cabeça de vocês, é a trajetória, é a jornada do paciente, desde a captação até o fechamento. E por que é tão importante vocês terem isso tão claro na cabeça de vocês? Porque quando vocês têm isso claro na cabeça de vocês, a gente consegue diagnosticar em qual fase, em qual etapa está o problema. Então, se houver algum problema, a gente consegue diagnosticar. Bom, peraí, qual que é o problema? Vai ficar mais claro já para vocês. Qual que é o problema? Onde que está o problema? Os pacientes não estão agendando. Ou não, os pacientes não estão comparecendo. Ou não, os pacientes não estão fechando. Cada etapa dessas pode acontecer um problema e a gente sabe quais são as soluções. E a partir do momento que a gente sabe onde está o problema, a gente consegue ser cirúrgico nas soluções. Tá? Então vamos lá, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês agora. Hoje, quando a gente fala de marketing, o marketing é previsível. A gente já sabe aquilo que a gente deve esperar do marketing. Então, poxa, quanto a gente vai investir, quantos pacientes vão procurar a clínica, quantos vão agendar, quantos vão comparecer, quantos vão fechar. A gente já consegue prever isso, prever o cenário correto. Então, qualquer desvio desses números que a gente consegue prever, a gente sabe que tem um erro. E se a gente sabe que tem um erro naquela determinada etapa do processo, nós conseguimos corrigir esse erro e melhorar. Então, vamos lá. Quais são essas etapas? Basicamente são 4. A primeira etapa, qual que é? É o anúncio gerar atenção do paciente. Como assim? Quando a gente fala de marketing, a gente vai fazer... Gente, isso é importante, até respondendo já uma dúvida que vocês têm quase sempre. Pô, onde que eu faço marketing? Gente, é a internet, tá? O que dá resultado de longe hoje, não tem nada que dê mais resultado que a internet. Mesmo numa cidadezinha pequenininha, Ricardo, numa cidade zona, uma cidade grande, como que fica? Também é a mesma coisa, você vai para a internet, tá? Então a primeira etapa é o anúncio que a gente vai fazer na internet, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Google, esse anúncio gerar interesse. Pô, Ricardo, mas como assim? Como que eu sei se a pessoa gerou interesse ou não? Por um negocinho que a gente chama de lead. O que é lead? Anota aí, L-E-A-D. É uma palavra que a gente vai falar muito.
que é lead? Leads são pessoas que estão interessadas no seu serviço. Ou seja, são pessoas que entram em contato contigo. Ou elas mandam uma mensagem, ou elas deixam o telefone delas, ou enfim, qualquer pessoa que começa uma conversa com você, essa pessoa a gente chama de lead. Então, qual que é a capacidade e o objetivo dos anúncios? É gerar leads, ou seja, gerar pessoas interessadas. Então, quando a gente fala de gerar leads ou do anúncio chamar a atenção, a pergunta que a gente tem que se fazer é, bom, legal, esse meu anúncio, quantos leads esse anúncio gerou nesse dia ou nessa semana? Quantos? Poxa, eu investi hoje R$100 e 10 pessoas entraram em contato comigo. Opa, legal, investi R$100 e gerou 10 leads. Ou seja, eu paguei R$10 por lead. Pô, Ricardo, mas quanto em média é esse valor do lead, cada pessoa que entra em contato com a gente? Ó, a gente fala numa média de R$15. Por que eu comentei no início dessa aula que vocês deram sorte? Porque agora a gente está na pandemia, né? Um momento forte da pandemia. O que isso quer dizer? Que esse lead vai custar provavelmente mais caro. Por que mais caro? Porque menos pessoas vão se interessar pelo seu serviço. Então, cada pessoa para entrar em contato provavelmente vai custar mais caro. Por que eu estou falando provavelmente? Porque pode acontecer também, tá? Pode acontecer também de menos empresas investirem na internet e esse lead, ou seja, se aparecer para mais pessoas. E aí pode acontecer até um efeito positivo desse lead ficar mais barato no auge da pandemia. Porque imagina, começa a pandemia, o comércio começa a fechar, as empresas começam a fechar, o que as empresas tendem a fazer, ou fizeram no início lá da pandemia? As empresas pararam de investir em marketing. Pô, vamos parar de investir. Aí, ou seja, o Facebook ficou mais barato. Então, para você atingir mais pessoas, era mais barato. Nesse momento, as empresas já entenderam que elas na internet elas estão vendendo muito. Então, eu acho difícil esse movimento acontecer. Então, pode ser que esse lead custe mais caro. Ah, Ricardo, pô, mas isso é um fim do mundo. Não é. Sabe por quê? Porque esse lead que em plena pandemia vai entrar em contato com você é um lead que a gente chama de mais quente. O que é? Ele está mais quente, né? Por que ele está mais quente? Porque é uma pessoa que, teoricamente, está mais interessada no seu serviço. E essa questão da pandemia, desse filtro que a pandemia automaticamente faz, ela acontece em todas as etapas dessa jornada do paciente. Então, qual que é a segunda etapa? É o paciente agendar. Poxa, mas no auge de um lockdown, vocês concordam que menos pacientes vão agendar? Com certeza, menos pacientes vão agendar. Só que, vocês concordam que o paciente que agendar é um paciente que está muito mais disposto a fechar o tratamento? Pô, o cara saiu da casa dele em pleno lockdown para ir até um consultório. Putz, esse cara, ele tem. É inegável que o interesse dele é maior. Então, que lá no início da pandemia, quando tudo fechou, teve o primeiro lockdown lá, a nossa percepção foi que os pacientes, as campanhas de marketing que não pararam, foram os caras que melhor performaram, e performaram muitas vezes durante a pandemia, com recorde de faturamento, até comparando com anos sem pandemia, tá, gente? Por quê? Porque justamente esses pacientes que iam até o consultório, ou seja, eles tiveram menos trabalho para fechar. Então, imagina, a gente fala aqui de 10 pacientes de marketing, 7 vão fechar com vocês. Por quê? Porque esses 7, putz, vai ter o cara que não tem dinheiro, vai ter o cara que não está muito afim, vai ter o cara que vai deixar para depois da pandemia, vai ter tudo quanto que é a situação. No auge da pandemia do lockdown, esses 10 não vão ser 10. Eles vão ser, sei lá, 5. Só que esses 5 são os que estão muito afim. Então, ou seja, ao invés de fazer 10 avaliações e fechar 3, você vai fazer 5 e fechar 3. É mais ou menos essa conta, tá? Então, por isso é importante que eu falei que essa aula vem no momento certo, porque encoraja vocês e vocês acabam ouvindo uma versão diferente da óbvia, né? Porque a óbvia qual que é? A pandemia, vou parar a marketing, não vou fazer marketing. E não é isso que a gente sugere. Tá bom? Por esses motivos que eu falei para vocês. E não é um achômetro, tá bom? Ah, o Ricardo tá achando isso, ele acha que vai acontecer isso. Não. A gente já passou por um outro momento
gravíssimo de pandemia, né? Que eu imagino até que mais grave que o atual, porque era o começo, as pessoas estavam totalmente inseguras, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. E a gente passou muito bem, graças a Deus, quem está no Select, quem está no Sessodonto, quem está na Prime, a galera, principalmente das mentorias, né, o Select e a Prime, eles tiveram o melhor ano da vida deles no ano passado. Por quê? Bichinho, tá. Por quê? Justamente por isso, porque eles tiveram um movimento totalmente diferente do mercado. Quando todo mundo se retraiu, o pessoal pisou no acelerador. E aí as coisas aconteceram, né? Na prática, a gente descobriu que as coisas estavam acontecendo e depois os outros consultórios, as outras clínicas passaram a criar mais coragem, investir, mas nisso a gente já estava anos-luz na frente, a gente já estava surfando a onda há muito tempo. Então, olha só, a segunda etapa da nossa jornada, qual que é? O paciente agendou a consulta, um número, deixa eu voltar aqui, um número factível para vocês é que 40% daquelas pessoas que entram em contato agendam consulta. 40% agendam. E os outros 60%? Os outros 60% não vão responder, os outros 60% vão ficar de agendar e não vão agendar, os outros 60% vão achar longe, vai ter de tudo. Então, num número normal, a gente fala que a cada 10 pessoas que entram em contato, 10 leads, 4 tem que agendar. Pô, Ricardo, mas no meu consultório, de 10 eu estou conseguindo agendar 2. Opa, já sabemos onde tem problema. Aí tem um problema, certo? Porque para você agendar 4, você está agendando 2, tem algum problema. E muito provavelmente, o problema está na pessoa que está agendando, não na pessoa em si, mas na forma que ela está conduzindo. Talvez faltou treinamento, talvez faltou orientação, talvez você não está junto, não sabe se a pessoa está fazendo direito ou não, ou talvez a pessoa esteja com má vontade, enfim, não gosta daquilo que faz, existe também essa possibilidade, tá? Aí, então, olha só, a primeira etapa qual que é? O anúncio chamou atenção? Pô, chamou atenção, legal, as pessoas estão deixando contato. Então, ótimo, o marketing tá ok, não tem problema com o marketing. A segunda etapa, qual que é? Poxa, as pessoas estão agendando? As pessoas estão agendando. As pessoas estão agendando. Pô, legal, então a gente não tá com problema de agendamento. Ou não. Pô, não tá chegando lead, as pessoas não estão entrando em contato. Aí o que você vai fazer? Você vai ligar para a agência de marketing que está cuidando da sua campanha. Tá bom? Pô, Ricardo, mas sou eu que cuido da minha campanha, eu clico lá no botão impulsionar, não é isso? Não. Esse botão impulsionar é um come dinheiro. Sabe aquela maquininha de parquinho de diversões de criança, que você pega o bichinho de pelúcia, e aí você nunca pega, né? Você desce lá e fica aquele negocinho assim, tchum, e não pega. Tchum, e não pega. E você gastando dinheiro. Beleza. Aí, uma vez ou outra lá, alguém, por sorte, pega um lá, é legal. Aquele botãozinho impulsionar do Facebook, do Instagram, é mais ou menos isso. É você jogar naquela maquininha e sem base nenhuma de conhecimento de público, de campanha, de perfil, de como fazer a campanha performar mais, de copy é o texto, né? A forma que o texto é escrito, uma forma persuasiva, imagens, não tem conhecimento de nada. Aí você vai lá e posta um negócio que você achou bonitinho e impulsiona. Quase 100% das vezes, você perde dinheiro. Tem um outro que consegue pegar o ursinho, tem um outro que consegue, mas é raro. Então, o marketing, você precisa confiar o marketing em alguém que conheça disso, tá? Então, poxa, tem que confiar o marketing de vocês, uma empresa que faz aquilo lá para vários outros dentistas, porque aquela empresa sabe o que funciona, tá bom? Então é isso que vocês têm que fazer. Um erro muito comum é o pessoal querer economizar. É impressionante, né? Como o pessoal gosta de economizar e economia que não é inteligente. Então, se tem uma economia que, desculpa a palavra, mas é burra, é você economizar em coisas estratégicas que te trazem resultado. Ou seja, marketing é uma delas, pessoas é outra. O pessoal tem lá 2 funcionários excelentes para contratar, um custa R$300 a mais que o outro, e o outro é bem mais ou menos. Aí, para economizar R$300, o sujeito vai lá e contrata o funcionário pior. Aí, o que acontece? Aqueles R$300 viram um prejuízo ou uma falta, um não ganho, né?
É isso. Quando a gente fala de custo estratégico, é isso. É um não ganho, igual marketing. Ah, não, mas eu mesmo faço, eu estou vendendo 20 mil aqui por mês. Tudo bem, mas se você pagasse 2 mil para uma agência, você não ia vender 20, você ia vender 50. A conta não está legal? Ah, não, mas a pessoa não quer perder aqueles 2 e ela fica naquela e aí, bom, enfim. Aí acontece o que acontece, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então qual que é a terceira etapa? O paciente compareceu à consulta, porque uma coisa é o paciente agendar, a outra é o paciente comparecer. Por quê? Porque aí depende do momento que você está agendando esse paciente. Se você está agendando para 2 dias ou mais, a chance desse paciente faltar novo do marketing é muito grande. Aqui quer dizer como que está o seu protocolo de confirmação e lembrete de consulta. Aqui entra, como eu comecei a aula, falando do vídeo, né, de como de vocês gravarem um vídeo para o paciente, para esse paciente assumir esse compromisso e comparecer à consulta. Então, tem várias estratégias para esses pacientes comparecerem mais. A gente fala que dos pacientes agendados, vocês devem buscar um número de 40% de comparecimento. 40% de comparecimento. Pô, Ricardo, mas meu comparecimento está 15%. Pois bem, tem alguma coisa errada, tá? Tem algo que não está batendo aí, tem algo que não está funcionando. Então, o que é esse algo? Provavelmente esse protocolo de confirmação. O erro está lá no anúncio? Não. E está aí que... É esse o ponto que eu quero que vocês entendam. É aqui que vocês erram. Por quê? Porque o paciente começa a faltar, o que vocês falam? Ah, não. Por isso que eu falei que essa aula é tão importante, às vezes é mais importante que o marketing. Por quê? Porque esses pacientes começam a faltar, você fala assim, ah, tá aí, o marketing não dá certo, o marketing não funciona, aí você para. E na verdade não é um marketing que não funciona, é uma etapa do seu marketing que está errado, do seu processo de marketing está errado. Nesse caso de falta de comparecimento, qual que é? É o protocolo de confirmação e lembrete da consulta. É aqui o erro. Entende? O erro não está no marketing. E aí vocês acabam desistindo. É igual a questão do agendamento. Ah, não, os pacientes entram em contato, mas ninguém agenda. Então eu vou parar o marketing. Não. Ué, você tem que resolver o problema onde está. Está no agendamento? Então você tem que resolver o problema de agendamento. É isso. Então, quando vocês passam a entender essas etapas do processo, dessa jornada do paciente, a gente consegue ser muito mais cirúrgico nas soluções dos problemas. Certo? Bom, a terceira etapa, qual que é? É o paciente fechar o tratamento. Pô, o paciente deixou o contato, ele agendou, ele compareceu. Cara, esse sujeito, esse paciente, ele não é um... Pô, o cara não tem nada para fazer, ele vai no dentista. Ah, não tenho nada para fazer, eu vou lá passear no dentista. Tem gente que fala, esses pacientes de marketing vêm muito curioso. Cara, é curioso e burro, né? Porque, pô, ele pode ser curioso no shopping, vai passear. Agora o cara vai ser curioso no dentista, não, pô. Ninguém sai de casa, gente, hoje em dia ninguém tem tempo para perder, não. As pessoas têm um monte de coisa para fazer, tem um monte de distração. O cara fica no celular, ele prefere ficar no celular dele em casa do que ir no consultório de curioso. Entende? Se a pessoa saiu da casa dela e foi até seu consultório, cara, pode ter certeza, esse cara tem interesse. Ele pode não fechar com você, mas alguém ele vai fechar. Ele vai fechar no colega, ele vai fechar em outra clínica, ele vai fechar. Ele não foi lá à toa. Ele pode não fechar hoje, ele pode fechar daqui 1 mês, ele pode fechar daqui 2 meses, daqui 3, 6 meses, mas que ele vai fazer com alguém, ele vai. Você pode ter certeza que ele vai. Ele não vai passar por alguém, ele não vai passar, não. Então, esse paciente que agendou com você, que compareceu, ele tem sim interesse. E a gente fala que essa conversão de vocês tem que ser por volta de 30%, ou seja, de 10 pacientes que comparecem, 3 aproximadamente vai fechar. Vai fechar o tratamento contínuo. Nesse cenário do Covid, o que a gente percebe? Menos agendamentos, menos comparecimentos, só que mais fechamento, mais em percentual, tá? O percentual de fechamento daqueles pacientes que compareceram é maior. Por que é maior? Pelo motivo óbvio do sujeito sair de casa debaixo de um Covid, de um lockdown, para ir até seu consultório, esse cara está muito afim. Então ele tem muito mais chance de fechar. Certo? É esse cenário que a gente quer passar para vocês. Bom, legal. Vamos seguindo aqui. Ops, aqui já foi. Aqui, ó. Então, olha só, um exemplo. Vamos supor que vocês vão investir
R$3.000, tá bom? R$3.000 em uma campanha de marketing de internet. Então, lá no Facebook, vocês vão investir R$3.000. Legal, Ricardo. E aí, como que funciona? Cada lead custa uma média, eu passei isso para vocês, de R$15. Então, isso quer dizer que R$3.000, o lead é R$15, ou seja, cada pessoa que vai entrar em contato com vocês custa uma média de R$15. A gente está falando de 200 pessoas, em média, vão entrar em contato, certo? Certo. Pô, bastante gente. Então, 200 pessoas, se coloca R$3.000, por exemplo, em 10 dias ou em um mês, vão entrar em contato 200 pessoas. Só que essas 200 pessoas vão agendar? Não. A gente tem que buscar uma média de 40% de agendamento. Ou seja, das 200 pessoas interessadas, 80 vão agendar com vocês, certo? 80 vão agendar. Legal. Esses 80 que vão agendar, a gente fala que 40% em média vai comparecer. Então a gente está falando dos 80 que agendaram, 40% deles, são 32 pacientes que vão comparecer. Pô, Ricardo, se eu tiver com mais do que isso? Putz, ótimo, melhor ainda, tá bom? Se eu tiver que menos que isso, se tiver um menos próximo, por exemplo, ao invés de 32 comparecimentos, teve 30, teve 28, 29, tudo bem, tá dentro daquele número médio que a gente deseja. Agora, pô, de 32, ao invés de 32, compareceram 15, opa, tem alguma coisa errada no protocolo de confirmação. Nos agendamentos, poxa, de 200 leads, 200 pessoas que entraram em contato, a gente deve agendar uma média de 80. Ah, não, mas só agendaram 20, Ricardo. É que aqui na minha cidade é diferente. Não, não é na sua cidade, não. É o seu protocolo aí que está errado, tá bom? Então não tem nada a ver com sua cidade. É o seu protocolo aí de agendamento que tem alguma coisa errada nesse caminho aí. Precisa corrigir, certo? Então é isso que a gente tem que buscar. Aí, beleza. Aí dos 32 que compareceram, a gente precisa fechar quantos? Uma média de 30%. 30% desses 32, a gente está falando aí de 10 pacientes. Há um ticket médio de R$5.000 cada um, então são R$50.000 de fechamento que você deve esperar investindo R$3.000, tá bom? É essa a conta aproximada que você deve buscar. Então, olha que legal que é você ter o conhecimento dessa jornada do paciente. Cara, você tem, a partir do momento que você tem o conhecimento dessa jornada, você consegue tomar as decisões corretas, você consegue entender onde estão os problemas e onde estão as soluções, né? Você consegue ser cirúrgico. Então, gente, quando eu iniciei a aula aqui, falando que, poxa, talvez isso daqui seja o mais importante que o próprio marketing, é uma verdade. Porque nessas etapas aqui, muita gente desiste. O pessoal começa a não dar certo, fala, esse negócio de marketing não funciona para mim, e pá, desiste. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento daquilo que funciona, como que funciona, e onde provavelmente estão os erros, fica muito mais fácil a gente corrigir e seguir, certo? Então, vamos lá, ó, vamos para um exemplo aqui. E se você não tiver agendado os 40% dos leads? E se não tiver comparecendo esses 40% dos agendados? E se não tiver fechando os 30% dos pacientes? Cada etapa dessa, gente, existe um porquê. Então, poxa, se não está agendando 40% dos pacientes, provavelmente você não tem uma pessoa responsável pelo marketing, então fica tudo nas costas da recepcionista, esquece, a recepcionista não consegue fazer isso. Gente, vocês não estão entendendo. É muita gente. Imagina você ligar para 200 pessoas, você liga para 200, desses 200, uns 40 atendem, os outros 120 não atendem, ela tem que ligar no outro dia. Fora tudo aquilo que ela já faz, não esquece, você não vai ter resultado, esquece. Tá bom? Então, esse é um erro muito frequente. A velocidade que essa pessoa que entra em contato com esses pacientes tem é outra questão chave. Então, se você não liga, imagina a pessoa deixou um contato agora no Facebook. Tem que ligar agora. Porque se você ligar daqui 2 horas, entrar em contato daqui 2 horas, aquela pessoa já está fazendo outra coisa, ela não está mais com a cabeça daquilo, a chance dela agendar é muito menor. Então, tem vários detalhezinhos que fazem toda a diferença. Por isso vocês têm que se atentar sempre a esses detalhes, tá? Agora, e se não estiver comparecendo? Provavelmente é um problema
no protocolo de agendamento. Então, não está fazendo 3, 4 tipos de lembrete, não tem vídeo seu confirmando essa consulta. Às vezes é necessário gravar áudio individual para cada paciente agendado desses de marketing para o comparecimento aumentar. Então, são algumas estratégias, provavelmente tem um problema aí. Ou vocês, esse é outro erro, estão agendando muito para frente. Agenda para, putz, eu só tenho agenda para daqui 15 dias. Ih, esquece, cara, vai faltar. Ah, e como resolve? Você tem que ter agenda para 2, 3 dias. Pô, Ricardo, mas não dá, eu atendo muito. Tá aí um outro problema de gestão. Por isso que eu falo, o marketing, ele gera, já eu vou falar do sucesso do Marketing Pro. Por isso que é importante fazer os 2 cursos juntos. Porque um resolve o problema que é gerado pelo outro. Não tem como. O problema, conforme vocês começam a ter resultado de marketing, a gestão passa a ser um problema. Putz, mas eu não tenho tempo de fazer mais avaliação. E agora? É gestão. Como que você vai delegar? Como que você vai contratar outros colegas dentistas? Como que você vai pagar esses colegas de uma forma que vocês tenham lucro e não tenham prejuízo? Como você vai precificar? Existe uma série de questões que quando você empresaria, não é só, isso é um barato, o pessoal fala assim, não, eu preciso de marketing, eu preciso captar novos pacientes, é esse o meu problema. Só quando você começa a captar mais pacientes, o seu negócio cresce. Seu negócio cresce, você precisa contratar mais pessoas, você precisa gerenciar mais pessoas, você precisa exercer a liderança, você precisa pagar corretamente essas pessoas para o seu negócio gerar lucro. São outros problemas que passam a acontecer. Né? Então, quando a gente fala de marketing, percebam aí que são vários problemas que vocês passam a ter que vocês não tinham antes. Né? Então, é por isso que é tão importante vocês terem um conhecimento integral, não só de marketing, mas de gestão também. Senão, gente, de verdade, muitos consultórios quebram com um monte de paciente. Pô, mas como assim, Ricardo? O cara tá cheio de dinheiro. Quebra. O cara quebra. Sabe por quê? Porque muitos de vocês erram na precificação. Vocês fazem a precificação de uma forma superficial, simples. Ah, eu pago tanto no implante, eu pago tanto no aparelho, eu vou cobrar tanto do paciente, acabou, tudo isso é lucro. Aí você esquece do seu aluguel, você esquece dos seus funcionários, você esquece dos seus custos fixos, você esquece de imposto, você esquece de uma série de outros custos e você quebra sem perceber. Fala, pô, mas eu estou faturando 100 mil e quebrei. Justamente por esses motivos que eu estou comentando, tá? O outro problema, pô, mas se eu não estiver fechando os 30% que você falou, Ricardo, e aí, onde que está o erro? Putz, o erro pode estar em todo o processo de encantamento. Falta segurança sua para passar para o paciente, falta um programa de parcelamento, falta uma precificação ideal que seja competitiva, falta encantamento, falta alguma coisa da sua estrutura, e pode faltar uma série de coisas. Olha como é um barato isso, né? Como muitas vezes a gente busca para o nosso negócio, para as nossas empresas, soluções simples, né? Para problemas complexos. E quando a gente empresaria, quando a gente pensa em ter um negócio, enfim, topa ter um negócio, os problemas são muito mais complexos, né? Então não é assim, meu problema é só marketing, eu vou fazer só marketing e pronto, está resolvido. Não, tem muita coisa por trás do marketing, você tem que fazer todo o processo de encantamento. Esse processo envolve pessoas, essas pessoas precisam estar treinadas, porque se elas não estiverem treinadas, elas não conseguem executar. A sua estrutura tem que estar legal, você precisa de um programa de parcelamento e que seja viável, que te dê lucro, né? Porque senão você quebra. Você precisa negociar bem com seus fornecedores, você precisa contratar bem os seus dentistas, aqueles que vão executar os tratamentos nos pacientes. Enfim, tem uma série de desafios que acabam surgindo, né? Bom, gente, então, esse é o tema da aula, da jornada do paciente. Eu acho que deu para vocês entenderem muito bem. Agora, deixa eu falar com vocês sobre o Sucesso Odonto e o Marketing Pro, que são 2 programas de acompanhamento que nós temos. É um curso? Não. Por quê? Porque curso online, você vai lá, a pessoa que está vendendo o curso, né, que está dando o curso para vocês, o que essa pessoa faz? Ela disponibiliza o curso, aí você assiste e parabéns, segue sua vida. O Sucesso Odonto e o Marketing Pro não são isso. O Sucesso Odonto e o Marketing Pro são programas
de acompanhamento que nós temos com vocês. O que eu quero dizer com isso? Que tem um curso como base, só que tem um consultor acompanhando a sua jornada. Então, acompanhando a sua prática, a sua individualidade, a sua rotina, a sua realidade, para ir te ajudando durante a aplicação do curso. Então, a gente, além de dar, e é por isso que a gente tem um resultado tão bacana, isso prova também o quanto o nosso conteúdo realmente faz a diferença, que realmente dá resultado, né? Porque a gente não entrega só para vocês e se acovarda. Não, a gente está lá, do seu lado. Falando, vai, faz que dá certo, eu estou aqui. A gente pega na sua mão e te ajuda, né? Então é um programa de acompanhamento, é o maior programa de acompanhamento da odontologia no mundo. A gente tem mais de 5 mil alunos. Provavelmente você já conhece alguém que fez o Sucesso Odonto ou Marketing Pro, e muito provavelmente essa pessoa vai falar muito bem da experiência que teve, porque realmente a gente entrega um passo a passo. Então a gente fala, olha, faz dessa forma, paga tanto, o primeiro passo é esse, haja exatamente com esse script, com esses detalhes, é tudo detalhadinho, então não tem como dar errado, né? E são programas que vocês conseguem dividir em 12 meses. E se você fizer o combo, o que é o combo? É o Sucesso Odonto mais o Marketing Pro, os dois juntos, você tem R$ 1.200 de desconto e a gente divide em 24 vezes para você. Pô, Ricardo, mas eu vou ficar 24 meses pagando? É um saco, eu concordo com você. Mas por que a gente fez isso? Porque é uma forma de você iniciar, de viabilizar para você. Então você vai começar lá 1, 2, 3 meses, acabou, cara. Se você quiser, você quita lá o curso, porque você já vai ter tido resultado. Então é uma forma de viabilizar o passo inicial de vocês. Porque como são programas de acompanhamento, o preço não é pequeno. A gente começou o Sucesso Odonto há 6 ou 7 anos atrás, cobrando 12 vezes de R$ 387. Custava R$ 4.644 o preço do Sucesso Odonto. Hoje o Sucesso Odonto custa 12 de 497. O Marketing Pro custa 12 de 597. Se fizer os dois juntos, fica 24 de 497. Então é só o preço dos... É a mesma coisa que é o valor mensal do Sucesso Odonto, só que são 24 meses, só que obviamente você vai ter um conteúdo muito mais completo, você vai ter o resultado, se quiser você vai lá e quita o curso. Então, poxa, é um preço baixo? Não, não é. Por quê? Porque a gente tem toda essa entrega, não é só um curso, tem acompanhamento, a odontologia nos dá a possibilidade de vocês terem um resultado imediato. Então tem campanha lá dentro do Sucesso Odonto, por exemplo, que você não gasta R$1. Você vai gastar digital, porque é mandar mensagem, e só digital que você vai gastar. E Wi-Fi, pronto, você vai gastar as duas coisas. E a campanha inicial já te dá resultado, já paga os dois cursos, essa que é a verdade. Então, é um negócio que traz um resultado absurdo, as clínicas crescem, putz, eu não tenho a pesquisa aqui, mas é absurdo mesmo, a média de crescimento das clínicas é 40%, 50% pós-Sucesso Odonto, Sucesso Odonto e Marketing Pro. E isso que a gente está falando de muitas clínicas que têm um faturamento muito alto. Quem tem um faturamento mais baixo, 10, 15, 20 mil, o pessoal triplica faturamento, quadriplica faturamento, vai para 50, 60, 100 mil, 200 mil, é absurdo. Então, por quê? Porque tem um conteúdo que é muito prático. E a gente tem uma preocupação muito grande de quem não tem muito investimento, a gente ter dentro desses programas ferramentas para vocês iniciarem sem investimento ou com baixíssimo investimento, desde que tenham pacientes já. Quem está começando um negócio do zero não tem jeito, tem que investir em marketing mesmo, porque não tem pacientes, não tem campanhas internas para fazer. Mas quem tem, com as campanhas internas, conseguem ter um resultado para investir nas campanhas externas e aí começa uma bola de neve positiva, certo? Bom, como que funciona o curso? Olha só, são 5 módulos, que eles ficam disponíveis 12 meses no ano, 24 horas por dia, o tempo inteiro para você assistir quantas vezes quiser, tá? Então, o módulo 1, por exemplo, do Sucesso Odonto, tem lá falando de liderança, protocolos de equipe, quanto vocês vão pagar para a equipe, como vão comissionar a equipe, como a equipe tem que atender, qual que é o script, enfim, todos esses detalhes. Depois tem o módulo de vendas, que é todo o protocolo, passo a passo, desde quando o paciente pisa na clínica até a hora que ele vai embora, questão de parcelamento, como fazer, como ter 2 tabelas de valores, enfim, em quantas vezes dividir, todos os detalhes, como encantar, como mostrar o tratamento do paciente, como se vestir, que sua estrutura deve ter, então, tudo isso. Aí o módulo 3, que a gente fala dos indicadores de desempenho, que é o exame de sangue, a gestão pura. Cara, o que você tem que observar
todo santo dia para fazer o financeiro de sua clínica, a gestão de sua clínica, o entendimento de como sua clínica funciona. Quarto módulo, marketing interno com os próprios pacientes, que é justamente esse marketing que vocês conseguem ter um resultado, ele não vai mudar a vida de vocês, tá? Eu já adianto isso, mas é um marketing que vocês conseguem ter um resultado imediato. Então, vocês conseguem lá fazer 5, 10 mil reais, que vocês pegam essa grana para impulsionar, investir em mídias externas, que aí vão te gerar 50, 60 mil, aí você reinveste, e é essa a filosofia nossa, de reinvestimento. Então, você começa com um investimento baixinho, ou sem investimento, isso caso você não tenha grana, claro que se você tiver dinheiro para investir, o seu crescimento vai ser muito mais rápido, né? Isso é óbvio, tá? Mas e aí, conforme você vai fazendo esses investimentos, os resultados vão acontecendo, você vai reinvestindo mais e vai tendo mais resultado. Daqui a pouco está nesse movimento, desculpa, gente. Dos 100, 200 mil, 300 mil e por aí vai. Beleza? Aí o quinto módulo, aí sim, são as campanhas externas, tá? O que funciona, o que você deve fazer aí para ter o resultado. E a gente tem alguns módulos bônus também. Quais são esses módulos? De precificação, como fazer, como remunerar a sua equipe de dentistas, que a enorme maioria das vezes vocês fazem errado, como conversar com esses dentistas, como contratar esses dentistas, avaliação com a câmera intraoral, então como agregar isso no seu protocolo de vendas, como ser um instrumento para você melhorar essa sua conversão. A verdade é que aqui, eu acho que isso que é tão legal do Sucesso Odonto do Marketing Pro, só o que você faz para ajustar a sua casa já paga de imediato o curso. Porque vocês começam a atender com um modelo, uma metodologia. Um modelo, não tem a franquia? Tem. É um modelo. O que a franquia faz? É um modelo de gestão. O Sucesso Odonto é o quê? Um modelo de gestão. Certo? Para você implementar no seu consultório, na sua clínica. E aí o que vai acontecer? Com esse modelo você já vai ter resultado. Com esses modelos, porque aumenta o ticket médio. Eu dou um exemplo. Se você faz 30 avaliações por mês, com um ticket, aliás, você fecha 30 pacientes no mês, com um ticket médio de R$1.000, ou seja, a média que cada um dos pacientes, esses pacientes investem R$1.000, você fecha 30 mil. Se a gente jogar seu ticket médio para 2.000, a gente dobra seu faturamento de um mês para o outro. Assim, ó, pá! A gente não está nem falando de marketing, tá? Então, o Sucesso Odonto tem esse poder. A única coisa que a gente pede é para vocês aplicarem só. E é por isso que a gente tem o consultor, porque o consultor obriga vocês a aplicar, porque a gente sabe que dá resultado, não tem como. Vocês vão fazer? Pode fazer. E tem 30 dias de garantia. Se não gostar, é só mandar mensagem aí pra gente, a gente devolve o seu dinheiro. Nem ficar com o seu dinheiro a gente fica, a gente devolve o seu dinheiro. Você tem 30 dias para isso, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem certeza absoluta que dá certo por isso. O que mais? Outro módulo bônus. Avaliação cambial, como vender tratamentos ortodônticos com alinhadores. Isso é bem legal também. Então, quem tem aí, trabalha com Invisalign, trabalha com alinhadores ortodônticos, como eu faço para vender mais? Como eu faço para apresentar isso para o paciente? Tem um módulo bônus que te ensina isso. Putz, é demais, certo? Então, bom, como que vocês fazem aí, gente? Acho que aqui embaixo do vídeo tem um link. Clica lá, conversa com a nossa equipe. Fala da sua situação, conversa com a nossa equipe, que a nossa equipe vai detalhar tudo do curso, vai esclarecer suas dúvidas, e façam, porque realmente vai mudar a vida de vocês, tá bom? É um projeto que é o portal de entrada para esse mundo de gestão em marketing, é o Sucesso Odonto e o Marketing Pro. Aí depois a gente começa a jogar outro jogo, aí tem as mentorias, que aí já é o Select, aí já são mentorias, a gente entra no seu negócio, tem um mentor que te acompanha durante um ano, aí já é outra pegada, aí já vai te levar para o faturamento, sei lá, acima de 200 mil, tem Select fatura acima de 1 milhão, então, por mês, hein? Certo? Então é isso. Ricardo, 1 milhão, falei 1 milhão, agora tem gente que fala assim, nossa, mas sobra 1 milhão. Cara, não, faturamento, gente, é venda. Então tem pacientes que pagam parcelado, então não é assim, a coisa não muda assim de uma hora para outra. Mas o fato é o seguinte, se você vender 1 milhão, ou que seja 100 mil, todo mês, chega em determinado momento que essa grana, tá batendo lá na sua conta, e boa parte disso daí é lucro para o seu bolso, tá bom? Então isso eu acho que é importante deixar claro para vocês. Então é isso, gostaram da aula? Cara, é sensacional essa questão, esse entendimento da jornada do paciente, porque vocês conseguem ser
cirúrgicos, onde está o problema, entender, diagnosticar e resolver os problemas que estão acontecendo aí no seu consultório, na sua clínica, certo? Pode ser ou no marketing, ou no agendamento, ou no comparecimento, ou na venda, em qualquer uma dessas etapas, e a partir do momento que você diagnostica, você resolve enfim, e aprimora, né? Isso daí é importante também. Eu falo, o pessoal começa marketing, tudo na vida do ser humano, ele leva tempo para aprender, mas com marketing, com sucesso, ele tem uma pressa, uma ansiedade absurda, ele acha que ele vai aprender de uma hora para outra. Então, para se formar em odonto, o sujeito fica 4, 5 anos na faculdade e ainda sai, muitas vezes, sem ter prática alguma. Agora, com sucesso, não. O cara faz em um mês, ele tem que dar tudo certo para ele e as coisas não funcionam assim. Dirigir, você senta no carro lá, você dirige da mesma forma que você dirige hoje, você não consegue nem colocar marcha. Então, o aprimoramento, o marketing é um aprimoramento também. É algo novo para vocês, vocês começam a aprender a dinâmica, como que funciona, o que os pacientes querem ouvir, o que os pacientes desejam, como você aborda esse paciente, o que é necessário fazer, como encantar esse paciente, como negociar com esse paciente. É um aprimoramento. E aos poucos vocês vão evoluindo, vão melhorando. E daqui a pouco vocês estão num nível excepcional. Beleza? Então é isso, galera. Cliquem no link aí embaixo, preencham a ficha de aplicação, conversem com a nossa equipe, batam um papo para eles explicarem melhor como que funcionam os nossos programas, tanto o Sucesso Odonto quanto o Marketing Pro. Não tem nem o que falar, façam os dois, porque acreditem no que eu estou falando, nos primeiros meses vocês já pagam os 2 anos, aí vocês vão, quitam lá e pronto, não fica pagando aos poucos. Vai que fica pagando também, vai pagando, vocês não vão nem sentir, se Deus quiser. Beleza? É isso. Beijos! Falta pouco, hein, pro Evolution. Vai ser demais. Não esqueçam de assistir com a equipe de vocês. Mas só tem uma recepcionista. Assiste você, sua recepcionista. Compra uma pizza, faz um evento, porque eu tenho certeza que a sua equipe é muito importante para você. Ela é muito importante para os seus resultados. Então é importante demais a equipe entender a lógica das coisas, aquilo que você está implementando no seu consultório, para a equipe jogar junto com vocês. Mas eu tenho 10 pessoas da equipe. Putz, melhor ainda, faz um evento, faz um jantar, fica todo mundo assistindo junto, todo mundo debate, troca ideias, vê o que faz um planejamento no consultório de vocês, o resultado vai ser bem melhor. Beleza? É isso, galera. Fiquem com Deus. Um beijo do tamanho do mundo. E é isso. Nos vemos dentro do Sucesso Odonto, do Marketing Pro, e no Evolution também, muito em breve. Beijão!